E aí, amizades, a gente está começando mais um episódio de sobrevivências, a continuação do episódio da semana passada. Então, se você não escutou, corre lá escutar e depois volta nesse aqui. Novamente, estamos aqui em vídeo. Então, fica ligado aí, comenta aí com a gente e participa com a gente, beleza? Fica ligado. Sim. Fala, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. Bom, eu realmente acho que não vai cortar a chamada hoje, porque já deu 54 minutos. É de Deus, cara. E eu queria perguntar para vocês, a Nelisa falou que a gente sobreviveu, né? Estamos sobrevivendo aí para contar nossas histórias de sobrevivência. E eu já queria puxar esse gancho para falar sobre o podcast Sobrevivências. E eu queria perguntar para vocês, tipo, eu lembro que essa ideia do podcast foi uma ideia que surgiu meio do nada um dia que a gente estava tudo junto. Eu soltei a ideia, tipo, todo mundo concordou, mas sabe aquela concordada, tipo, vamos, claro, vamos Forçada. discutir aí. E nem era pandemia ainda, né? Não, isso faz muito. Eu acho que foi no final do ano passado ainda. E beleza, só que, tipo assim, eu ainda fiquei com a ideia na cabeça, depois eu fui comentando até que eu consegui convencer todo mundo. E E cá eu queria, estamos. e eu queria saber de vocês, tipo, como que foi essa experiência, assim, para vocês? Foi fácil topar no começo? Ou como que foi para vocês, assim, tipo, a experiência de começar esse projeto diferente, porque nunca aqui ninguém tinha feito nada parecido? E daí já emenda se teve algum episódio marcante, assim. Assim, o podcast era algo que eu gostava, porque eu já escutava alguns podcasts, né? Que, enfim, se for ver no YouTube hoje, é o que mais está estourando, é podcast. Mas eu corto essa parte. Então, tipo assim, podcast eu já escutava bastante, então eu já meio que estava interessado em dar um pontapé inicial para tudo que, tipo, que eu gosto. E que é, na verdade, eu gosto de tentar e ver se sai alguma coisa. Por exemplo, canal no YouTube nós temos, tá? Eu não sei se eu Não, tenho né? tanto orgulho de falar isso, mas tudo bem. Não, eu também não tenho orgulho, só Mas tô eu acho que aqui comentando todo mundo tem canal no YouTube, não tem? Eu não. Só a Fê que não tem, então. Mas vai ficar um mistério para vocês achar cada canal aí. Então, segue aqui. Calma aí. Então, eu já escutava, então eu gostava, enfim. Terminar essa parte, qual que é a outra parte que eu ia falar? Enfim, eu coloquei como editor desse podcast. Muitos aqui estão reclamando de atrasos, mas o que foi complicado para mim é conciliar os trabalhos, porque tinha semanas que estava no pico de entregar 4 trabalhos. Então, imagina, 4 trabalhos e mais um podcast para editar. E Então, mais o essa foi uma trabalho das... que a gente tinha de estágio e de tudo mais. que era uma zoada. Imagina, né, aqui. Então, a faculdade, como todos aqui já colocaram, foi uma das dificuldades esse semestre, esse ano. Então, foi um empecilho ali para os episódios terem atrasado. Mas não atrasou muito também. Atrasou só um pouco. Mas é isso. E um dos episódios que eu gosto é os Amizades. Eu gosto demais desse episódio, porque são pessoas que a gente gosta, que a gente conversa, troca uma ideia uma da hora. Assim, eu não tô namorando ainda, mas eu também gosto do episódio de relacionamentos, que explana ali, começa a ver alguns Ai, assuntos, Brasil. entendeu? Mas enfim, deixa eu continuar. Alguns assuntos que são legais de ser comentados. E Vocês que estão no YouTube, por favor, comentem aí embaixo quem vocês acham que é a futura namorada do Akin. Obrigada. ok, gente, tá. Se não quiser citar nome, manda no nosso DM que a gente confirma se for verdade, se vocês acertarem. Oxe, gente, vocês falam como se tivesse alguma... Tá, tudo bem. A gente vai Vamos colocar na continuar. caixinha do Insta lá. É verdade. Mande nomes. Vamos continuar. E o último, que eu gostei pra caramba também, que eu achei que foi tipo, uma conversa bem fluida, bem da hora, foi o último que a gente fez. Não, foi o penúltimo.
que foi com a galera, os alunos da Fatel, que eu achei que foi super da hora também, foi uma conversa bem saudável e que foi foi da hora, é isso. Gostei. De editar também. Olha, podcast para mim eu confesso que foi uma coisa inovadora, porque como vocês já perceberam, eu sou a única da turma que não tem um canal no YouTube. Inclusive tem alguém ali, gente, além de nós 4, que eu não sei quem é. Mas enfim, eu nunca fui muito disso, né? E quando o Bachega falou, sabe aquela coisa assim que você concorda só porque ele é seu amigo? Então, foi assim. E Só para aí, continuar a amizade. Isso. Aí a E ideia se você não... pensou que eu vou aceitar porque isso pode afetar a amizade, teria afetado mesmo. Conhecendo o Deixa Bachega, com claro, certeza teria afetado. Ele teria ficado com raivinha. Eu posso Então, eu confirmar falei, que vamos teve afetado. aceitar, né? E aí, só que aí a ideia foi não indo para frente, eu fui agradecendo a Deus por isso. E aí, depois, na pandemia, surgiu de novo o negócio. Eu falei, e agora, né? E aí eu falei, vamos topar, não estamos fazendo nada mesmo. E topamos, e cara, confesso que eu me surpreendi muito, que eu achei muito legal a ideia. Eu nem sabia, de verdade, não sabia desse negócio de podcast. Tanto que para eu acostumar a falar esse nome foi difícil, meus colegas tiveram um pouco de trabalho comigo. Até na hora das gravações, eles tinham que ficar me dando toques, né, de como eu tinha que me comportar, enfim. Foi uma adaptação muito difícil, mas eu estou gostando muito da experiência, é bem legal. E claro que a gente já gravou muitos episódios, né? Na verdade, eu nem sei quantos episódios, mas acho que já tem uns 20, não? 24. Por aí. 24 Caraca, episódios, bastante. galera. O mesmo tanto de trabalhos bastante. do semestre. Né? Olha. E claro que tem os preferidos, né? No meu caso, o que eu mais gosto, que a Anelisa também sempre fala que ela ouvia, pelo menos, não sei agora, né? Porque já tem outros vários episódios, mas é o primeiro episódio que eu sempre vou lá e dou uma ouvidinha, que foi muito legal, acho que por ser o primeiro, tal, todo mundo... E foi muito legal, foi muito espontâneo. E eu gosto também do episódio que a gente falou da questão dos perrengues que a gente passou em São Paulo, foi bem divertido também. O dos professores, que a gente gravou com lá da Fatel, o que eu mais gostei foi com a Tia, porque para mim foi tipo assim, não esperava mesmo, foi muito surpresa. Fiquei muito chocada com aquele episódio. E o mais recente que a gente gravou, que eu gostei muito também, foi o das mães. Eu fiquei foi bem legal, assim. Aí agora vamos esperar os próximos, né, gente? Ou será que não vão ter próximos? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento. Bom, Nelisa, fala você primeiro e daí eu falo por último. Porque... Sim, senhor. O senhor manda, senhor âncora. Só não chora, por então. favor. Hã? Não, o senhor âncora, eu tô falando. Uhum. Então, a questão do podcast foi muito engraçado, porque eu nunca imaginei fazer a gravação de podcast, né? Mas foi legal porque foi eu fiquei pensando, mas a gente tem pouca coisa para fazer, né? Por que não gravar um podcast? Colocar mais coisa. Então, por que não, né? Enfiar mais compromissos numa lista que não tem mais nem como colocar mais nada. Mas foi legal, porque com a pandemia e essa questão da gente ficar tudo longe um do outro, então eu vi que o podcast, ele forçou a nossa própria convivência, né? Nós 4. Porque pelo menos uma vez na semana, a gente tinha que fazer essa ligação para poder gravar o podcast. Então foi legal, sabe? E o episódio que eu mais gosto, com certeza, é o primeiro. Eu sempre que eu ouço, eu dou muita, muita risada. Nossa, é muito divertido assim, ouvir o primeiro episódio. E o do Dia das Mães eu gostei bastante, porque foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, que a gente não imaginava conseguir gravar, né? Verdade. As 8 vozes, então foi bem legal e ver que as mães participaram e tudo mais, então foi legal ver as histórias delas, né? E um também que eu gostei de gravar foi o dos relacionamentos, que teve a Érica e o Gabrielzinho,
que foi muito legal, porque aí eu e o Akin que ficamos como âncora, uma nova experiência. Então, foi bem legal, assim. O podcast inteiro foi legal de fazer. E fora as gravações, o mais legal foi a gente poder divulgar o podcast em tudo o que a gente fazia. Ah, tá tendo aula! Porque, nossa, as novas tecnologias. Então, gente, tem um podcast. Ah, porque a gente tem que aprender a lidar com as vivências da vida. Então, gente, tem um podcast. Então, a gente conseguia falar sobre o podcast em tudo o que a gente ia fazer, seja na igreja, seja na faculdade. Divulgação full. Até Total. nos eventos da FATEL a gente Até nos conseguiu se eventos da infiltrar. faculdade, sim. Exatamente. E o melhor foi que a gente conseguiu fazer com que pessoas divulgassem o nosso podcast sem a gente Isso foi pedir, muito bom, velho. Tipo, que nem o menino da nossa sala, o Marquinho, que o pessoal ficou falando, porque a reitoria não sei o que, ele assim, então, gente, se vocês ouviram um episódio com o professor Paulo Garcia, lá do Sobrevivências, vocês vão entender como funciona a faculdade. Então, tipo, foi mais engraçado isso. Marquinhos, abraço, irmão. Bom, gente, eu meio que forcei todo mundo a participar mesmo, eu admito. Peço até desculpa, mas talvez não seja totalmente sincera, então a gente deixa essa parte de fora. Mas eu achei muito legal a ideia. Igual a Kim falou, tipo, eu também gosto muito de estar por dentro de tudo que está acontecendo, assim, as novidades e as plataformas novas e tudo. Então, quando, tipo, eu comecei a escutar podcast no ano passado, na verdade, no ano retrasado, e eu ficava pensando, tipo, eu até já tinha escutado alguns podcasts cristãos, mas sempre era muito, tipo, sobre estudo bíblico, ou sobre alguns, sobre teologia, muito alguns crente. assuntos muito sérios, assim. E eu ficava pensando, tipo, é legal, mas, tipo, isso é muito específico para quem estuda teologia, para quem é pastor, ou para quem é líder de igreja. Mas, tipo, não tem um podcast cristão de boa, assim, para, tipo, você ir lá e escutar, para passar o tempo, para se divertir um pouco. E quando a gente começou a gravar, assim, é meio estranho você ficar gravando, você conversar com seus amigos sabendo que está sendo gravado e sabendo que aquilo vai ser transmitido livremente depois. A maioria das conversas que a gente teve no podcast foram conversas que a gente teve, tipo, nas nossas rodas de amigo, assim, quando a gente estava reunido. Mas passar isso de uma maneira que possa ir ao ar, digamos assim, né? A gente teve que aprender isso. Mas eu achei muito legal porque o podcast ele surgiu justamente junto com a pandemia. E como a Elisa falou, foi um negócio que acabou aproximando a gente virtualmente, porque lá na faculdade a gente vivia junto, mas por causa da pandemia a gente acabou ficando meio afastado. Então o podcast ele reuniu a gente de volta assim. E eu me surpreendi muito com tipo, os lugares que a gente alcançou com o podcast. Então, o reitor da faculdade estava tipo, fazendo propaganda do podcast, sabe? Eu, sempre que eu posso, eu falo. Eu até fui conhecer uma amiga da Érica, da faculdade da Érica, esses dias, e eu falei, então, eu tenho um podcast. Eu sempre solto essa, assim, sempre que eu posso. Mas, sério, assim, para mim foi uma experiência muito boa. E por enquanto vou manter um mistério sobre o ano que vem. Mas os meus episódios marcantes, assim, eu gosto muito do primeiro episódio, eu já escutei ele várias vezes também. O episódio da amizade. Eu acho que é o que tem mais visualização, porque a gente sempre. Geralmente as pessoas que ouvem sempre dá o feedback, né? Eu conheci vocês por esse episódio, porque a gente foi muita gente mesmo, né? Nossa, tô tão trapada. E tipo. E eu gosto muito do Amizades também, de relacionamentos. A série da Fatel inteira eu gosto bastante, só que deu um trabalhão para fazer. Verdade.
Mas eu gostei bastante, assim, de conversar com os professores de uma forma mais tranquila, assim. Eu acho que o meu preferido, assim, de todos... Eu não tenho um preferido, é tipo filho, sabe? Eu não tenho um preferido, mas eu gosto muito do primeiro, do Amizades, e do que tem vários alunos juntos ali também. E o Nossa, esse foi Relacionamento. muito Copião, mano. legal. Eu acho que Eu não são sei esses. vocês, mas gravar a série da Fatel deu aquela sensação assim, tipo, sou grande. Zerei a Posso vida, fazer? né? Aham. Eu Sim, Eu fiquei falei sim. com os melhores. de medo porque os professores, eles conhecem a gente como alunos, né? E aí a gente inventou um podcast e a gente estava falando sobre a universidade. Então eu fiquei assim, cara, será que eles vão pegar no nosso pé, sabe? Tipo, e todos os professores que aceitaram gravar com a gente, eu acho que a parte mais legal foi de ouvir da boca deles como é ser da Fatel, sabe? Ser da faculdade de teologia. Como que foi chegar até a faculdade de teologia e também a segunda parte que a gente fez de entrevista com eles de como eles são enquanto pessoa, do tipo, além de eu ser professor, eu sou um ser Mas humano. a vida pessoal, né? E foi legal de ver que eles também viveram perrengues na vida, tanto acadêmica quanto Sim. ministerial, e às vezes a gente olha para o professor, que nem o Bachega falou, né? A gente dá essa entonação do o reitor da faculdade esteve com a gente. Tipo, deve ser mal pesado para ele já ser o reitor da faculdade, né? Então, quando a gente ouve o episódio dele, foi bem tocante, assim, quando ele conta a história dele no primeiro ano de pastoreio. Sabe, era uma pessoa que não sabia o que fazer, tipo, e agora, o que eu faço, sabe? E aí você imagina, cara, mas ele é o reitor da faculdade, sabe? Então, Nasceu pronto. Sim. o Só que podcast não. proporcionou isso pra gente, sabe? De ver os professores além do que todo mundo conhece, assim. Eu acho que o que mais... Dos professores, assim, o que mais me surpreendeu foi o da Tia. Não, da tia sem igual. E as Foi histórias que ela sensacional. contou, assim, É, a eu falei, história dela tipo, foi fantástica. mano, sabe, tipo, o que eu tô reclamando? A Blanes Né? também, que, tipo, fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhava e ainda, tipo, cuidava E de já uma era igreja. pastora numa igreja. A Daniele falando sobre as necessidades dela também foi, nossa, Sim, a Daniele demais. contando sobre, tipo, dividir quarto e tudo Sobre não mais. ter comida. Nossa, gente, É, tipo, é muito coisa que a gente passa no dia a dia, assim, menos o Joaquim, que não trabalha, né, não tem trabalho além da faculdade, mas, então, desculpa, amigo, eu precisava... é como sempre, né? Fazer o quê? Eu não podia deixar Indo passar. embora. A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Exatamente. Mas então, tipo, é muita coisa que a gente passa no dia a dia que a gente, tipo, nunca imagina que os professores passam também, sabe? E a Nelisa Pra falou, mim, a Nelisa falou os professores que aceitaram, todos os professores aceitaram, tá, gente? A gente não teve nenhuma recusa. Pra não parecer que a gente chamou vários e recusaram, não. Todos os que a gente chamou aceitaram, nem todos que a gente chamou saiu, tipo, teve episódio, porque teve problema para marcar questão de horário, mas todos que a gente chamou, tipo, toparam e gostaram da ideia. Verdade. pra mim, o episódio o que eu gostei mais de gravar, assim, que eu falei assim, caraca, nem parece que a gente fez uma gravação de podcast, foi o da Daniele, de qualquer outro. O Sim, nosso episódio, o primeiro, eu amo ele de paixão, porque foi uma coisa, assim, muito bizarra, sabe? Porque era como se a gente estivesse na cozinha de casa, Conversando conversando mesmo. sobre um projeto que a gente ia fazer. sim, Quando eu ouço o primeiro episódio, eu me sinto assim, como se a gente estivesse na cozinha de casa, entendeu? Ou lá na sala. Mas enfim, o episódio assim que eu falo, puxa, esse episódio foi assim tão surreal a gravação que nem parecia gravação, foi o da Daniele. Porque fluiu de uma tal forma muito natural, sabe? E ela é sensacional, mano. Você olha ela na faculdade, você fala assim, é só mais uma professora. E aí você ouve o episódio da professora Daniele e você fala, caraca, é a Daniele, sabe? sim. Exatamente isso. O da Tchê foi o mais surpreendente. Sim.
Até os nossos perrengues não foram tão surpreendentes quanto o Sim. episódio Né? da Tia. E o Sabe? da Tia, eu acho que foi assim, porque de todos os professores que passaram pelo podcast, eu acho que a Tia é a que eu menos tinha. Não que eu tenha intimidade com os professores, contato, assim, porque teve uma época que eu fiz estágio no mesmo andar que ela, então eu vivia, tipo, né, a gente se via muito, mas, tipo, eu nunca tinha parado para conversar com ela, assim, sabe? E... Mas, então, tipo, a gente, tipo, já tinha tomado café da tarde junto, que lá sempre tem café da tarde, mas eu nunca tinha parado para conversar com ela. Agora, com os outros, eu já tinha conversado um pouco mais. Mas o episódio com ela, assim, para mim foi o mais surpreendente justamente por causa disso. Eu tava nervoso, porque ela é muito espontânea, então eu tava com medo dela, tipo, ser mais espontânea que e a gente ficar, tipo, sem saber o que fazer. Mas aí quando ela começou a contar as histórias, assim, eu fiquei, tipo, de cara, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, mano, como assim? Passou por isso, sabe? E teve o do Paulo Dias também, foi O quase Paulo uma Dias foi aula, muito né? Ó, o feliz. Dias foi legal também. Foi quase uma aula, porque, tipo, É. ele tava ensinando a gente a fazer isso aqui, praticamente, porque, tipo, ele fez rádio já, ele é formado e tal, ele trabalhou na rádio, e eu lembro que a gente grava pelo Zoom, e tem aquele negócio do Zoom, né? A gente usa o Zoom grava, o Zoom sempre corta com 40 minutos a chamada. E eu lembro que, tipo assim, ele tava falando, ele ia responder uma pergunta e a gente ficava desesperado, porque a gente achava que ia cortar no meio da fala dele. E, de repente, ele finalizava faltando 1 segundo, assim. Ele fez isso 3 vezes. Ele tá no time, né? Tipo, e eu fiquei de cara com isso, assim. E a gente, tipo, mandando mensagem, tipo, vai acabar o tempo, deixa pra responder depois. E, tipo, e ele ia e pá, no tempo certinho. Isso é outra coisa interessante também de todo mundo saber. Às vezes o episódio tem, tipo, meia hora, 40 minutos, ou 1 hora, que é o máximo, o maior que o maior episódio tem 1 hora, 56 minutos, na verdade. Mas as pessoas não sabem que, tipo, a gravação vai muito além disso. Tipo, a A gravação gente fica, às vezes, a tarde inteira para gravar. a gravação com o Paulo Dias mesmo, tipo, se eu não me engano, foram 4 chamadas do Zoom. 4 chamadas. Nossa, Então, foi tipo, muito, 2 horas, mano. Mas aí você vê que a conversa flui, a conversa é legal, a conversa é da hora, isso que é bom. Mas a do Tipo, Paulo Lógico, é Dias, sensativo, eu né? não queria que acabasse porque ele tava ensinando muita coisa, entendeu? Sim. Que a gente não ia conseguir aprender em nenhum outro lugar. Então foi legal por causa disso, sabe? São E pessoas... sem contar da que hora. a gente tem que agradecer de forma geral, né? Igual o Bachega falou, todos os professores aceitaram e todos os nossos convidados também aceitaram, né? A gente sempre pensava em chamar alguém para estar participando com a gente. E Então todos você que eles é ouvinte, aceitaram. Continue ouvindo que mande... você pode ser chamado para Sim. participar com a gente. Ou não. Ou não. Como foi falado no primeiro episódio, né? Mas Meu jargão. Ou eu não. acho que alguns que eu tenho vontade de chamar para voltar da série da Fatel é a Tchê, o Paulo Dias, a Daniele também. Eu queria muito chamar a Daniele para a gente conversar sobre, tipo, cultura pop um dia com ela. Chamar outros professores Ela é também, muito né? geek. Tipo, aí tem outros professores que a gente não conseguiu lançar na série da Fatel que a gente quer chamar também. Mas não sei Tem se alguns que vai eu nem dar, né? conheço. Porque a gente não sabe como vai ser o ano que vem. É. Mas eu achei muito massa isso, sério. Tipo, é uma coisa assim que dá orgulho de falar, tipo, olha lá, eu tô ali. Então, eu achei muito massa. Eu Vocês gostei querem... do episódio que a gente gravou com o Gabrielzinho. Repete de novo, que travou. Espere que travou. Pode voltar. Voltou? Uhum. Voltou. Eu gostei do episódio que a gente gravou com o Gabrielzinho, porque a gente chama ele de Gabrielzinho, porque a gente conheceu ele como Gabrielzinho. Só que agora ele é o pastor Gabriel, sabe? Então foi legal, porque ele é muito mais novo que a gente. Menos o Aki, né? Porque o Aki é o mais novo
Ninguém ganha do Akin, só os novatos do primeiro ano. Mas ele é bem mais novo que a gente e ele tem muito mais experiência que a gente e ele é muito mais inteligente que a gente. Pior que é verdade. Então eu ficava assim, caraca, quando eu crescer eu quero ser igual o Gabrielzinho, sabe? E foi muito legal gravar com ele, porque ele é uma pessoa tão mansa, tão calma. Tão tranquila, que, tipo, mesmo que a gente pegasse o assunto mais perturbador, ele conseguiria falar de forma de boa, assim, tranquilona. E o outro episódio que a gente gravou com a Kalindi, que foi o maior, inevitável também, porque a gente pegou o pior assunto, né? O assunto mais polêmico, mais extenso. Travou. E... Repete que travou. Então, o da Kalindi foi legal, porque foi desafiador. Porque ela lançou, né, um desafio no final para a gente repensar em como a gente é enquanto ser humano e também o que nós, né, nós quatro que estamos fazendo a faculdade, como a gente vai querer ser pastor e querer ser pastora, né, mais para frente. Eu sinto que o episódio da Kalindi foi um sermão com todas as partes. Exórdio. Sim. Aí com uma hermenêutica ótima e a prédica excelente. Nossa. Foi da hora. O da Jéssica, sem comentários, né, gente? Os da Jéssica. Se for ver, o da Jéssica é mais comprido. A gente dividiu em 2. Então, eu fui olhar aqui agora, os 2 maiores episódios têm 56 minutos, que é o do foi o do Dia das Crianças, que a gente gravou com as mães, e o outro é o da Kalindi. Engraçado então, se somar que o da Jéssica, dá quanto? A gente gravou... O da Jéssica passa de 1 hora. 84 vezes. Falando dos perrengues dela, e para gravar com ela foi um perrengue, né? Sim. Verdade. O pessoal não, se não fosse sabe... assim, ó, em vídeo, esquece, velho. O pessoal não sabe, mas a primeira vez que a gente foi gravar com a Jéssica, a gente começou a gravar, a gente gravou tipo uns 20 minutos. Gente, eu tava numa fila de farmácia. A Fran tava na farmácia, gravando com 3G. Eu tava com dor de dente e a Nelisa, tipo, acabou a energia da casa da Nelisa no meio do negócio. Aí, tipo... Verdade. Então, foi muito... Aí a gente teve que parar a gravação no meio para continuar no outro dia. Só que daí eu fui escutar aquela gravação antes pra gente continuar e, tipo, tinha ficado muito ruim, porque a gente tava cansado, era uma sexta-feira, eu não lembro o que tinha tido na faculdade aquela semana. Acho que repetindo tudo é reflexo da faculdade. Mas a gente tava muito cansado, tanto a gente quanto a Jéssica. Então a primeira gravação ficou muito ruim, gente. Aí a gente, tipo, no outro dia que a gente marcou com ela, demorou ainda 2 semanas pra gente conseguir marcar com ela. Verdade. E quando a gente finalmente conseguiu gravar com ela, a gente teve que começar desde o começo. Aí a gente teve, tipo, que recontar histórias que já tinham sido contadas. Aí já não lembrava mais se tinha contado, se não tinha contado, o que era para falar. Teve alguns comentários que os comentários originais mesmo acabaram não saindo, porque tinha sido na primeira gravação. Mas mesmo assim, eu escutei. Teve um dia que eu tava indo dormir, assim, eu falei, vou escutar, tipo, o episódio. E eu não consegui dormir, porque daí eu comecei a dar risada. Então, tipo, ficaram muito bons os episódios com a Jéssica. Isso porque ela nem contou tudo, né? Ela contou, tipo, 3 coisas de 255 que ela conseguiu tipo, assim, viver em um ano. E tudo bem limitado, né? Porque a gente não pode ficar falando coisa, tipo... A gente não pode ficar citando o nome, a gente não pode ficar, tipo, falando coisa muito explícita. Falando das pessoas. Mas, então, eu tipo... Eu ia comentar que... Não, pode falar, Baixar. Pode falar, terminei. Não, eu só ia falar, tipo, então tem muito mais coisa. Então teve coisa que foi cortada, teve coisa que... Mesmo assim, entendi. Foi um maior episódio. E, tipo assim, o que eu ia comentar é de que o interessante do podcast é que você começa a imaginar, tipo, a cena, como foi a situação na hora. Isso que é da hora. Então, por exemplo... Sim, justamente por esse negócio de não ter a imagem. Eu escutei o da Jéssica, então eu imaginava tudo acontecendo ali e eu dava risada também.
por exemplo, no primeiro episódio nosso, eu também imaginava, lógico, a gente estava presente, então a gente viu a zoeira ao vivo. Mas na mente, assim, você, tipo, fica criando a cena para ver como que foi, se foi da hora ou não. Sim, muito massa isso. É E o bom legal, da né, gente? Jéssica... Porque fica como memória. O negócio da Jéssica é que ela conta as coisas com tanto detalhe que é que nem a gente episódio mesmo. Tem coisa que a gente acha que a gente tava junto com ela e a gente não tava aquele dia na sala de aula. Ou a gente não viveu aquela história junto com ela, só que de tanto ela contar e de tanto detalhe, a gente tem certeza que viveu ali. Elisa, repete. Lá do começo. Você tá até amado ainda. Elisa, eu tinha ensinado agora que ele falou pra mim. Já saiu amigo secreto, velho. Mas enfim, desculpa, Pronto? gente, é que eu fiquei surpreso com o meu amigo secreto. Pronto, voltou, pode falar. Eu falei que o episódio com a Jéssica tem muita coisa que a gente não viveu com ela. Só que ela conta tanto, a gente ouve tanto as histórias e ela conta com tantos detalhes que parece que a gente estava lá. E então, a gente consegue esse negócio de ficar imaginando cena, a gente fez isso, né? A gente fez isso com as histórias da Jéssica, porque que nem quando ela desmaiou na sala. Eu tenho certeza que eu tava lá na poltrona de trás, sabe? Tenho certeza que eu tava na cadeira de trás. E eu nem na faculdade fui aquele dia. Então é legal, assim, é uma experiência legal, assim, de tentar imaginar. A gente já falou sobre o ano de 2020, sobre a faculdade, sobre como que foi participar do podcast. E eu queria saber de vocês qual a expectativa para o ano de 2021. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado com a expectativa, porque em 2019 a gente tinha uma expectativa ótima para 2020 e a gente levou na cara. Então, vamos ser realistas. Vai, Akin. Eu espero, no fundo do meu coração, que essa pandemia acabe, né? A gente possa voltar ao nosso antigo normal, né? De poder estar juntos, de poder se abraçar, tirar a máscara, beijar uns aos outros e, enfim, ter uma comunhão boa. Mas, como a realidade não é tão real assim, eu acho que a pandemia vai continuar mais uns 3 meses aí. A faculdade vai voltar só depois de junho. E olha lá se voltar. Já vimos que o Akin não presta atenção nos avisos que eu dou, nas fofocas, porque a faculdade volta normal pra gente. Mas eu não sei bem. Não, hein? Mas tudo bem. Não, eu acho que eu presto atenção, mas é o que eu falei. Se trazer para nossa realidade do que foi 2021, não espero nada. De 2020, não espero nada de 2021. Fê. Pois é. 2020 foi eita atrás de eita, né? 2021 a gente tem uma expectativa um pouco menor, porque a gente está naquela vibe, né? Não vamos esperar muito para não dar ruim de novo. Mas, como a Kim falou, a esperança é que a pandemia também se acabe mesmo, né? Eu acredito que vai se estender aí por muito mais que 3 meses, até porque eu acredito assim, vai dar uma controlada no vírus? Vai, mas vai ficar aquela coisa igual a dengue, sabe? Se não tomar cuidado, vai existir pro resto da vida. Então, mas pelo menos dá uma amenizada. Eu confesso que eu também não sou muito afim desse negócio de novo normal. Eu queria que voltasse a ser como antes mesmo, né? Que fosse como antes, mas enfim. Mas, em relação à vida pessoal, eu tô com expectativa bem grande, né, gente? Afinal de contas, eu vou casar daqui uns dias. Então, a gente está aí nessa vibe de esposinha, dona de casa. E vamos ver qual que é dessa aí. Vamos ver qual que é a boa, mas eu conto para vocês. Segue a gente nas redes sociais, porque daí lá vocês sabem com certeza. Sim. Bom, para mim, eu tô com... Minhas expectativas são boas, mas também tô naquela. Eu tô tentando ser... Tô sendo realista, tipo, mantendo o pé no chão. Mas eu tô animado. Eu acho que a gente, tipo,
passando do primeiro ano para o segundo ano da faculdade, a gente percebeu mais ou menos como que a faculdade é já. Então, agora tem muito amigo nosso que está, tipo, indo embora da faculdade, porque está se formando, e vai chegar gente nova. No nosso caso aqui também acaba mudando um pouco as coisas, porque a Fê vai casar e ela vai mudar de São Paulo. Mas é isso, tipo, a gente já aprendeu a manter a amizade mesmo à distância. Então, a gente teve 2020 de treinamento aí. Mas é isso, eu não vou falar mais não, porque senão daí o negócio vai ficar muito emotivo. Eu acho que agora não é o momento, não. Vai, Nelisa. Elisa? Vocês estão me ouvindo? Sim, Yes. estávamos te vendo também. Eu desliguei a câmera porque começou a travar aqui. Tudo bem, vai, manda ver. Expectativas. Eu espero que, ao retornar para São Bernardo, eles não nos mandem de volta para as nossas casas novamente. Acho que Alô? Travou. Então, travou. Tá travando tem pra que começar de caramba. novo? Não, até a parte da gente ter que voltar para casa foi. Ok. Agora, acho que a minha expectativa maior para 2021 é retornar ao presencial na faculdade. Acho que essa é a minha maior expectativa, assim. A minha maior preocupação é ter que me readaptar à vida do presencial. Porque tudo que altera, a gente tem que se adaptar novamente, né? Então, trabalhar de casa, tive que me adaptar, agora talvez eu tenha que me adaptar a trabalhar presencialmente novamente. Voltar Faculdade, a pegar me ônibus, adaptei. metrô. Faculdade, me adaptei a Travou. Travou. de casa. Então agora Travou. talvez. Travou. Vocês ouviram até onde? É que você Até a teve parte que da trabalhar de faculdade. casa, daí você falou a faculdade, aí travou. A faculdade, eu vou ter que me adaptar, talvez a ter que voltar ao presencial, né? Então, da mesma forma que eu tenho uma expectativa de que eu volte para o presencial, eu também tenho uma preocupação de ter que me readaptar ao presencial. Mas eu espero que o ano de 2021 traga boas coisas e boas surpresas, assim como o ano de 2020 trouxe bastante coisa boa, né? E eu espero que o ano de 2021, apesar dos perrengues que ele vai trazer com certeza, mas eu espero que os perrengues não sejam tão duros quanto os de 2020 e que as coisas boas sejam realmente boas, né, para todo mundo. Amém. Eu tô aqui pensando que é tipo assim, foi igual o semestre da faculdade, né? 2020 a gente não estava preparado, então a gente não estava preparado psicológico, a gente foi vivendo um dia atrás do outro. 2021 a gente já vai estar psicologicamente preparado. O problema é que 2021 pode vir também preparado psicologicamente para cima da gente, né? Daí Realmente. Realmente, 2021 tem que vir bem mansinho. Eu espero que o ano de 2021 não venha tão preparado quanto os nossos professores no segundo semestre. Sim.
porque eles triplicaram os trabalhos da faculdade. Então, imagina se o 2021 triplica os perrengues de 2020. Então, eu espero que isso não aconteça. Sim, sim. Nossa, por favor, Deus. E que nossos professores tenham paz de espírito e mansidão no coração também, no próximo semestre. Semancol. Tô brincando, mentira, gente. E assim, eu acho que uma coisa que eu quero muito na faculdade, assim, que eu tenho olhado, é para a gente ter, tipo, experiências novas lá na faculdade, então aulas com os professores que a gente ainda não teve. E se a gente não tiver aula com alguns professores que a gente já teve também, é ótimo, assim. Tem uns que não precisa repetir, mas... A gente já aprendeu a lição. Mas eu acho que é isso, assim, no geral. Então, os planos para o ano que vem para o podcast são continuar. A gente ainda vai ter que rever as coisas, porque hoje a gente grava cada um na sua casa, todos online por videochamada. Ano que vem, se tudo voltar ao normal, a gente vai estar alguns juntos, alguns longe, então a gente vai ter que rever tudo isso. A gente quer estruturar, tipo, para sempre estar melhorando o podcast também. A ideia é trazer novos convidados, é falar de temas interessantes, é contar histórias interessantes. Então fiquem ligados que tipo, os nossos planos são tipo, de vir muita novidade por aí. Eu acho que o nosso sonho principal é conseguir gravar todo mundo junto um dia, sabe? Tipo, fazer um negócio junto, mas a gente não conseguiu esse ano e provavelmente ano que vem também talvez a gente não consiga. Vai ter Quando vocês for dificuldades. passar as férias em casa. Isso Então é a legal. gente já recebeu esse convite, então vai ficar mais fácil agora. Né? Mas... Apesar de ser um pouco longe, mas estaremos indo. Mas então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente tipo, vai voltar, com certeza. E nesse tempo aí de férias, aproveite para reouvir os nossos episódios. Sim, exatamente. Principalmente esses aí que a gente deu a dica, que foram os mais divertidos para a gente gravar, os mais descontraídos. Faz uma maratona aí. Se você tiver alguma sugestão também, pode mandar para a gente por inbox lá no Instagram, tanto nos pessoais quanto no do Sobrevivências mesmo. Porque é o que a gente falou, tipo, a gente quer estar sempre melhorando. A ideia do podcast é trazer tipo, um momento de alívio para a semana assim, da pessoa, para a pessoa poder tipo, escutar, rir, refletir um pouco, mas tudo de uma forma leve. Agora mais o encerramento do encerramento. Bom, gente, esse foi o último episódio do podcast de 2020. Foi muito bom estar com vocês aí durante esse ano. Ano que vem tem mais, fica ligado nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, @sobrevivências.mp3. E os nossos perfis pessoais, o meu é @bachega.mateus. O meu @aqui.valente. O meu @FranNogueiraG, que vai mudar o ano que vem, hein? E o meu, por enquanto, é @NelisaBrito. Bom, gente, se você está assistindo a gente pelo YouTube, lembra de deixar o like aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente lançar o primeiro episódio do ano que vem. E fica ligado que a gente vai voltar. Voltaremos. Feliz Então, Natal, feliz ano novo! Galera! Novo, tenha um bom final de ano para todo mundo. Valeu! Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Uou.